Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM em mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege, minha querida, como é que você tá? Muito bem, mais que bem, com uma presença muito especial hoje no nosso programa. Alan Hector, idealizador do projeto Revolucione-se. Bem-vindo, Alan, a mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Liege, obrigado pelo convite. Bom dia, Rogério. Beleza, Alan, e para você que nos acompanha pelo Mente em Forma 105, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105. Alan, nos conte como foi seu encontro com a yoga. Eu estava procurando algo relacionado ao autoconhecimento. Eu tinha lido alguma coisa sobre na época, visto algumas coisas, alguns amigos que também já praticavam. E aí eu comecei a procurar, já tinha visto uma entrevista também com o mestre De Rose falando sobre o assunto. E comecei a procurar, dei sorte que eu caí direto nessa modalidade, que é o Swastika Yoga. Eu gostei bastante porque ela é bastante completa, ela trabalha o ser humano por inteiro, né? Trabalha não só a questão a meditação, mas o corpo, trabalha a respiração. Porque o indivíduo ele tem que ser trabalhado por inteiro. Acabei adotando também como profissão por causa disso. É você pensar no indivíduo como uma máquina. Ele tem várias ferramentas, vários mecanismos que para funcionar bem, que precisam de atenção e treinamento. E aí, isso que me pegou pelo yoga. Eu comecei como praticante, comecei a me dedicar para aprender, porque a proposta da escola também era que o aluno se tornasse autossuficiente. E acabei querendo aprender muito mais como profissão mesmo. Alan, conta pra gente o que é esse projeto Revolucione-se. O projeto Revolucione-se ele é baseado bastante naquilo que eu já faço, que é dar aulas de yoga. Mas ele envolve muito mais do que simplesmente as técnicas. Ele envolve um conceito filosófico comportamental, um processo de reeducação mesmo. As técnicas, elas dão energia, elas dão facilidade para promover a mudança. O que acontece? O indivíduo, muito do que ele é hoje, ele se forma nos primeiros 7 anos. Isso molda a maneira dele de ser, agir e pensar. Isso também molda o corpo dele, como ele se movimenta, se ele gosta de atividade ou se ele não gosta. E aí a prática, ela utiliza técnicas que vai trabalhar o corporal, vai trabalhar também o autoconhecimento, a respiração, todas as ferramentas que o ser humano tem para atuar na vida. Trabalha então a mente, trabalha o corpo, trabalha a respiração, estimula os órgãos internos, melhora a saúde. E essa mudança que vai promovendo no corpo vai abrindo espaço para uma mudança também de comportamento. O comportamento pensando tanto na qualidade das emoções, mas na qualidade dos pensamentos. Porque muitas vezes é fácil a gente aprender algo novo, de uma maneira de pensar nova, mas incorporar aquilo é complicado. A pessoa às vezes gosta daquela ideia nova, participa de uma palestra, sai super motivado para promover a mudança, mas passou algum tempo, algumas semanas, alguns meses e viu que caiu na mesmice de sempre. Não passa da arrancada. Exato. Eu até comento com os alunos assim, que é legal tanto mudar o espaço físico, mas também tem que ter esse trabalho interno. Então a gente tem técnicas específicas de mentalização, de reprogramação emocional para incorporar esse novo conhecimento, essas novas ideias. Mas se tiver um trabalho físico também, vai ajudar muito mais. Porque como assim, se no começo, ali naqueles primeiros 7 anos, a forma da gente pensar moldou o nosso corpo, quando a gente começa a trabalhar o corpo, a gente começa a abrir espaço para uma mudança intelectual também, e emocional também, tá tudo relacionado. Então o aluno começa a perceber, por exemplo, às vezes o que dispara aquela reação emocional, ele percebe que também tem uma reação no corpo ali, então se ele conhece o corpo dele, conhece os músculos do corpo dele, sabe administrar essa reação, ele consegue já parar e pensar, peraí, não é assim, essa reação que eu ia ter não vai ser legal. Então respira, muda a posição do corpo e assim ele vai aprendendo. Ele vai ficando mais atento, percebendo essas reações e a proposta é assim,
que é educação comportamental para que o indivíduo deixe de ser um indivíduo apenas reativo, que ele passe a agir. Né? Como um autoconhecimento, né? Quase um autoconhecimento ali, de você saber mais de você mesmo. Isso. Na verdade, é autoconhecimento. O foco do yoga como filosofia de vida é autoconhecimento. O que eu tento passar bastante para os alunos é assim, não adianta, você precisa testar, a prática em si, ela testa tudo que você tem testa seus músculos, testa suas emoções, testa os seus pensamentos, e aí você vai aprendendo a lidar com isso. E aí você tem que levar isso para fora. Então não basta você perceber como as coisas acontecem, promover mudanças de atitudes ali durante a sala de prática e não levar isso para fora. Porque aquilo que gerou talvez o estresse, às vezes tem aluno que procura por causa de estresse ou por causa de desconforto na coluna, que está relacionado também, intelectual, emocional, está relacionado ao físico. Se você não promover mudanças na sua atitude lá fora. Eu achei interessante quando você fala não ser apenas reativo, que não sei se vai ao encontro do que eu pensei aqui, Alan, que é a capacidade, a possibilidade de a gente fazer escolhas. Exatamente. Né? Porque muitas vezes é como se a gente ficasse nesse modus operandi, reagir, responder. E quando tem algo anterior que é escolher. Né? E para isso realmente você precisa minimamente poder estar, consciente. A mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Exato. Né? Nos meus estudos eu tenho, assim, eu acabei descobrindo essa questão de, assim, 90% do que o nosso cérebro é hoje é formado nos primeiros 7 anos. A gente passa a repetir, depois dos 7 anos, a maioria das experiências que a gente teve nesses primeiros 7 anos. Inconscientemente, a gente está na busca de reviver. Então, se você teve uma infância estressante, você vai buscar estresse. Aonde você estiver, você vai buscar. Às vezes você tem um amigo ou outro que muda de trabalho, mas as reclamações são as mesmas. Muda de relacionamento, mas as reclamações são as mesmas. Uma porque ele só vê aquilo, e outra porque às vezes o próprio comportamento dele instiga nas pessoas aquela reação. Então, assim, se às vezes a gente conversando com alguém e fala só os maus do cigarro, a pessoa entende que aquilo faz mal para ela. Mas ela fala, mas ela gosta. Tem aquele, às vezes, de vez em quando a gente vê publicado nas redes sociais a foto de um velhinho falando assim, eu sou feliz porque eu fiz tudo que eu queria, eu comi tudo que eu queria, bebi tudo que eu queria, fumei tudo que eu queria. Que ele queria ou que colocaram para ele que era legal? A gente vê isso muito massivamente nos filmes, como a indução de que, como para se divertir, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que, enfim, mil opções aí de diversão, mas que é de fora para dentro e não de dentro para fora. E assim, você chegar numa idade avançada e não ter saúde para subir uma escada. É prazeroso isso? Tem gente que acha que essas pessoas veem aqueles que praticam esportes, que correm, que vão na academia, que fazem yoga, como aquilo como um sacrifício, mas elas se divertem com aquilo. Elas se divertem com o desafio e com a superação pessoal. Né? E essa questão, é isso que eu chamo de agir, de assim, assumir o livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio, mas poucos fazem uso dele. E o yoga, a ideia é trazer essa consciência que você tem essa possibilidade de mudar até mesmo os seus gostos pessoais. Nesse sentido, Alan, o yoga, como você o define? O yoga é uma filosofia de vida que ela utiliza técnicas e conceitos. As técnicas elas vão promover um aumento de energia, de vitalidade, de saúde, de bem-estar, facilitar esse processo de mudança. Porque você sabendo respirar melhor, você administra melhor as emoções, você tendo mais consciência disso, de como funcionam os seus pensamentos, você administra melhor. Isso tem que trabalhar o corpo também. Então o yoga ele vai promover esse aumento de energia e vitalidade e vai abrir espaço para essa mudança. E os conceitos eles vão ensinar uma nova forma de você enxergar a vida. Então tem muitos valores que a gente adquire nesses primeiros anos de vida que eles foram assimilados sem nenhum filtro. E muitos deles estão contraditórios entre si.
Só que o indivíduo ele não tem essa consciência dessa contrariedade que existe entre esses valores. Então, no processo de autoconhecimento, ele vai pensando, pô, eu estou aqui e quero chegar ali. O que eu tenho que fazer? Esses valores estão positivos, estão produtivos, estão construtivos nessa direção. E esses estão puxando para trás. Então, eu tenho que ir aprimorando a minha forma de enxergar o mundo, de ver o mundo, perceber e sentir o mundo, para que, assim, automaticamente, com o tempo, ele vai fazendo essa limpeza, as reações que ele tem, por mais que a gente pense que a gente tome decisões lúcidas, racionais, a maioria ainda é emocional. Se ele fizer esse processo de limpeza e começar a cultivar e colocar no seu subconsciente coisas mais produtivas, mais focadas, concentrado naquilo que ele quer, ampliando a visão dele do futuro, de aonde ele quer chegar e como ele quer chegar, ele vai promovendo uma mudança que as ações dele, as escolhas deles vão sendo mais inconscientemente produtivas. Informa sempre. Mais precisas na direção que ele quer chegar. Você está acompanhando pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa. Vamos ouvir Pato Fu, Canção para Você Viver que Mais, é idealizador do projeto Revolucione-se. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Alan, no sentido do que você já vinha desenvolvendo sobre o yoga, no que ele contribui, na sua opinião, para uma vida melhor? Ele contribui exatamente nesse processo de autoconhecimento, a pessoa se perceber melhor e explorar melhor os potenciais dela. Então, ela tem um potencial de realização muito grande que está sendo pouco explorado. Por exemplo, se a gente pensar pela respiração, 99% dos alunos que me chegam para fazer a primeira aula não sabem respirar. A respiração tem uma relação direta com as suas emoções e é a sua segunda principal fonte de energia. A maioria respira pelo peito só, utilizando apenas 7% da capacidade respiratória, quando o pulmão tem uma capacidade de 5 litros de ar, ele está respirando apenas 350 ml de ar. Como é que o corpo funciona, incluindo a mente, os pensamentos, as emoções, a determinação, a energia para realizar do indivíduo funciona se ele está respirando apenas com 7% da sua capacidade, apenas assimilando 7% da sua capacidade de energia. Fora isso, assim, a respiração tem uma relação direta com as emoções. Então, o indivíduo que está respirando pelo peito é porque provavelmente ele nasce sabendo respirar. Se você observar um bebê, quando ele respira, ele utiliza o tórax inteiro, o corpo inteiro. Então, com o tempo, ele vai desaprendendo. O estresse, a correria do dia a dia, o estresse excessivo, ele acaba ficando condicionado àquela respiração que já é do estresse, já é da ansiedade, já é do receio. Basta um gatilho e ele já entra naquele estado. E naquele estado ele normalmente tem reações, toma decisões equivocadas. Aquelas decisões que passam alguns instantes, quando o emocional se aquieta, você pensa, pô, que cagada que eu fiz. Enfim, aí se ele respirando melhor já diariamente, ele reaprendendo a respirar e automatizar essa respiração correta de novo, ele já tem uma habilidade maior de naquele momento ele pensar mais antes de agir. Não é tão rápido, mas ele começa a aprender a fazer isso. Fala assim, não, pô, estou estressado, melhor eu não tomar nenhuma decisão agora, deixa eu respirar melhor. Ele vai já diminuir muito o estado dele de estresse e ansiedade. Ele já vai conseguir raciocinar melhor, porque ele vai oxigenar mais as ideias. Assim, o cérebro ele é o órgão que mais consome energia do corpo. Ele consome 20%. Mas o que é 20% de 350 ml e 20% de 5 litros de ar a cada respirada. Então, o yoga ele promove assim, o bem-estar do indivíduo em todos os aspectos. Assim, ele se conhecer melhor, conhecer o seu potencial. E a gente fala muito sobre empreendedorismo na prática, porque assim, tudo que você faz na vida é um empreendimento.
que é um empreendimento? De um certo ponto de vista, tudo que oferece uma certa dificuldade de realização que você vai promover, tem que promover um aprimoramento pessoal. E eu acho que a gente está na vida justamente para isso. Nas coisas mais básicas, de passagem, relacionamentos interpessoais, aprender a lavar uma louça sem se estressar, trabalho, esporte, estudos, aprender a se não está funcionando de um jeito, tentar fazer de um outro jeito. A gente vê muitas pessoas se estressando porque quer tentar conseguir alguma coisa de um jeito que não dá certo, mas ela insiste sempre daquele mesmo jeito. O velho dá murro em ponto de faca. Tem um comentário do mestre de Rose que uma vez ele falou assim: se você chega até os 20 anos, já acha que já aprendeu tudo sobre a vida e vai levar o resto da vida pensando sempre da mesma forma, para que viver? Assim, eu acho que a gente está na vida para constantemente aprender coisas novas e se aprimorar. Alan, em cima disso, qual é a diferença de vida de qualidade e qualidade de vida? Vai seguindo essa mesma ideia ainda. A gente vê muito hoje em dia falar sobre qualidade de vida. Aí as pessoas falam sobre saúde, bem-estar, você ter o mínimo dali dos itens da lista de bem de consumo, ter uma boa casa, um bom carro, uma assistência médica. Coisas que ainda são de fora para dentro. O que a gente propõe é algo maior que isso. É você pensar na vida como algo, esse tempo de vida como algo para você realizar, algo que te instiga a sair da cama. Não ter apenas um trabalho que pague suas contas, mas ter um trabalho que, dependente se você gosta daquele trabalho ou não, naquele período que você precisa desse trabalho, que você aproveite da melhor forma possível para se desenvolver como indivíduo. Um exercício que a gente faz num dos cursos dentro da escola, a gente cita o exemplo do filme O Diabo Veste Prada. Então ali a gente tem 2 secretárias que estão na mesma posição, que têm as mesmas oportunidades, mas têm um aproveitamento completamente diferente. E é bom lembrar que é uma história real. Então tem uma secretária que vive o glamour de estar trabalhando para alguém super importante e ela detesta o trabalho. Tem um momento do filme que ela até fica repetindo com uma cara de estresse, assim, eu amo esse trabalho. E na verdade não gosta. A outra também não gosta tanto, porque ela não saiu da cidade lá do interior, veio para a cidade grande procurando um trabalho de secretária. Ela quer o trabalho de jornalista e ela tem que trabalhar de secretária. E ela aceita cada proposta da patroa dela como um desafio. E você vê que ao longo do processo ela vai se aperfeiçoando, ela vai correndo atrás, aceita mesmo como desafio. O mais interessante é que algumas pessoas às vezes não percebem que a diretora da revista, quando ela percebe que a secretária está evoluindo, ela fica feliz. Ela não demonstra para a secretária, mas no filme ali ela dá um sorriso de leve. Então, assim, ela tem... Você pode estar trabalhando num lugar que às vezes o chefe... ele tem uma ideia contrária, ele quer te sacanear mesmo. Ele tem uma vida ruim e quer descontar nisso nos funcionários. Mesmo assim, você pode aproveitar isso e promover uma evolução, encarando as propostas do chefe como um desafio e aprendendo a lidar com pessoas difíceis. E aí você vê o que acontece com a segunda secretária. Algum tempo depois ela pede demissão, consegue um emprego de jornalista que ela tanto queria, graças às habilidades que ela desenvolveu ali, e ainda depois ficou milionária, escreveu um livro sobre a história e ficou milionária. Isso não passa no filme, mas para quem não sabe, assim, é a história real da secretária que escreveu um livro e depois ganhou muito com o livro, e aí depois tem um filme. Qual a conclusão, Alan? É que assim, você tem que aproveitar o seu tempo na vida para se aprimorar. Você tem que estar consciente das oportunidades que a vida te proporciona. Se você ficar só correndo atrás de segurança, às vezes eu brinco com o pessoal que fala, te desejo muito paz e amor para o ano novo. Eu falo assim, não, desejo para você muito desafio e complicação, porque a gente vê nesses países que têm as melhores taxas da tal qualidade de vida, onde a vida é muito fácil, são as maiores taxas de suicídio. Porque nós precisamos disso, nossa programação biológica precisa de luta, precisa de desafio. Se você fica muito acomodado, a sua programação genética, você
se tornou dispensável. Me lembra muito um vídeo do Tom Jobim, que ele exatamente fala desse potencial criativo que você se referia anteriormente, né? O potencial de criação, que eu acho que a criatividade, Rogério, é o nosso maior patrimônio humano. Né? Diferente do animal, que vem tudo programado no seu instinto, nós não somos seres de instinto, né? E nesse sentido, eu lembro de um vídeo do Tom Jobim, que ele dizia da angústia que precedia, muitas vezes, quando ele sentava uma noite inteira de insônia diante do piano para fazer uma música. E ele disse, ora, o peixe, ele precisa ir contra a corrente para desovar. Quem assistiu um fenômeno do que é uma piracema, ou aqui mesmo no Salto do Rio Piracicaba, o que é a beleza, o que é o risco daqueles peixes se esfolando naquelas pedras, né, para o acasalamento para posteriormente a desova. A gaivota voa contra o vento. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos desse desafio, disso que o tempo inteiro mostra pra gente que nós não temos a suficiência. Nós não temos a suficiência. Nós somos seres de falta, incompletos. E essa ideia de completude é um engodo, porque, na verdade, constantemente a gente precisa estar realmente evoluindo. Acho que é um pouco essa a ideia. Né? Alan, Liege, chegamos ao nosso segundo momento musical. Vamos ouvir Skank e Nando Reis, Sutilmente. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105. Hoje entrevistando Alan Hector, que é idealizador do projeto Revolucione-se. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Alan, o silêncio, na prática do yoga, como ele é incluído? A prática, ela induz o aluno a fazer um processo de introspecção. Então, a primeira coisa que ele faz é se sentar de pernas cruzadas, se aquieta e fecha os olhos, mas eu digo até olhe para dentro. E se silencia. Tem vários tipos de práticas. Tem a prática que a gente faz com uma música mais suave, mais flauta indiana, e bastante introspectiva, e tem práticas mais dinâmicas, mas é importante ele desenvolver essa, porque não adianta ele desenvolver isso muito só a introspecção, porque senão ele vai ficar um indivíduo muito introspectivo. Até de acordo com as técnicas que nós temos, a gente intensifica mais uma ou outra. Se o aluno é muito introspectivo, a gente tenta trazer ele mais para fora. Se o aluno já fala muito, a gente tenta jogar ele mais para dentro. Mas o silêncio é importante para ele se aquietar e começar a perceber melhor o seu universo interno. A gente vive muito da pele para fora, e é importante que a gente faça essa observação da pele para dentro, porque muitos dos mecanismos de captação de informação do que está acontecendo lá fora estão aqui dentro. E a gente precisa prestar atenção para estimular esses mecanismos, essas terminações nervosas. E quanto mais a gente vivenciar esse universo interno, melhor será a nossa percepção e compreensão do universo externo. Alan, uma coisa que vem crescendo muito aí, né, em todas as áreas, no esporte, eu posso falar do esporte, é a meditação, né? A meditação tem muito atleta usando para melhorar o rendimento, para ter mais foco, concentração e tal. Qual a importância da meditação no yoga, né, e no seu projeto? A meditação ela é o principal foco do yoga. Todas as técnicas que a gente aplica no yoga é para no final você conseguir sentar, aquietar-se e treinar a meditação. Já de algum tempo esse uso algumas escolas usam mais só o exercício de concentração. Então você vê em alguns livros de administração. Tem um livro até do Nuno Cobra, que é da área de educação física também, que ele propõe o ficar em silêncio por 30 minutos. Não é exatamente a meditação. A meditação ela tem uma posição certa para ser usada e determinadas técnicas. Mas antes da meditação, você tem um treinamento da concentração. São estágios diferentes. Então, primeiro você se aquieta, você exercita a abstração dos sentidos para trazer toda a atenção para dentro. Porque a gente, no dia a dia, a gente está recebendo
trilhões de informações ao mesmo tempo, trilhões de informações visuais, auditivas, tato, paladar, olfato, entre outras. Então, primeiro a gente exercita a abstração dos sentidos. Depois vem o segundo estágio, que é concentração. Depois, se você conseguir permanecer nesse estágio por bastante tempo, até que a gente tem uma alusão que diz assim: quando o observador, o objeto observado e o ato de observar se tornam um só, aí você entrou em estado de meditação. Tem uma outra parábola, uma outra alusão que é bem engraçada, que é assim, diz que a mente do indivíduo é o seguinte: é igual um macaco que tomou cachaça, levou uma picada de escorpião e atearam fogo no rabo dele. Então a gente tira o fogo, tira o veneno do escorpião, tira a bebida alcoólica e depois tira o macaco. Aí nós entramos em estado de meditação. Meditação não é a melhor palavra, mas é a que mais ficou popularizada no Ocidente. A palavra mais correta seria intuição. Intuição todos nós temos. Só que ela é em flash, de vez em quando, do nada, sem querer, você, por um breve instante, você conseguiu não pensar em nada. Você estava distraído com alguma coisa, tão distraído que de repente veio aquele instante e veio uma ideia. Uma ideia de algo para se realizar, uma ideia de seguir um caminho diferente, ideia de fazer alguma coisa, ou uma percepção de que algo aconteceu com alguém próximo, em algum lugar. É o que a gente chama de intuição em forma de flash. A meditação, a melhor palavra que definiria seria intuição linear. É aquele momento que você senta, liga a intuição, fica por alguns instantes, breves, mas recebe uma quantidade de informação muito grande. E você começa a perceber que você começa a ter, quando você exercita bastante isso, você começa a ter ideias de soluções para problemas que você tem no trabalho, nos estudos, na prática, que às vezes você não sabe de onde vem aquela ideia. Mas você vai lá, testa e vê que funciona. E funciona muito assim. Se você pesquisar, por exemplo, no meio empresarial, pessoas que realizaram muitas coisas, eles inventaram produtos que às vezes não veio de pesquisas, de análise, de pesquisas que se gasta milhões em financiamento. Foi uma ideia que veio do nada. Ou não tanto do nada, né? De um processo como esse. Exatamente. Alan, o yoga ajuda para a alta performance e a resistência física? Bastante. A gente trata a alta performance nesse projeto como não uma alta performance apenas do físico, né? Apenas para o esporte, mas alta performance em todos os quesitos. Alta performance intelectual, alta performance emocional, alta performance do físico. A gente tem que entender que essas coisas não estão separadas. Se a gente fazer um trabalho não tem como não fazer um trabalho de tudo junto, mas quando você faz isso conscientemente, você aprender a administrar as emoções, aprender a administrar os pensamentos, você vai ver que a resposta até do físico é muito melhor. Os alunos riem comigo toda vez que durante a aula eu falo, sorriam. Realmente, às vezes você está com dificuldade com uma técnica, às vezes uma técnica respiratória, uma técnica mais simples, você percebe que a musculatura ali vai ficando mais contraída, às vezes ali no peito, não sei o quê, abre o sorriso, abre a coluna, você vê que seu estado emocional muda e às vezes o seu desempenho na técnica melhora. E isso funciona no dia a dia também. Então, alta performance é para tudo que a gente faz, é raciocinar melhor, criar para inovar. Tem uma técnica que a gente usa na prática que é a movimentação coreográfica. Então, a gente faz as posições, ela não tem, diferente da educação física, da ginástica, ela não tem repetição, porque a proposta dela é diferente. Ela vai produzir muito alongamento, muita flexibilidade, muito fortalecimento muscular, vai esculpir o corpo, mas não é o foco. O foco é te colocar ali numa situação onde você vai sentir a musculatura reclamando. E aí você vai até onde, sem exigir demais do corpo, até onde você perceba que existe uma exigência e vai perceber que os pensamentos às vezes ficam reclamando. Eu falo para ela, não reclame. Use a sua energia mental, localize a consciência, mentalize o fluxo de energia, pense nos seus objetivos, o que você quer conquistar com o que você está fazendo. Então você educa a sua mente ao invés de ir para um lado, ou ter uma visão negativa do desafio, ter uma visão positiva. Pô, eu vou superar isso aqui.
Não é nada demais. E não é só o mental que fica ali reclamando, é muito mais o emocional, que fica, pô, o que você está fazendo aí? Está desconfortável. Mas sair da zona de conforto é justamente isso, enfrentar um pouco de desconforto. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas diz assim, toda vez que você sai da zona de conforto, você amplia a sua zona de conforto. Então, quando você permanece na sua zona de conforto, a tendência é que essa zona de conforto ela vai encolhendo. Porque no caso do corpo humano, da mente, das emoções, do físico, não tem inércia. Se você ficar inerte, o que acontece é deterioração. Alan, e a alimentação? Qual a importância da alimentação no seu projeto aí? Como é que você vê para a vitalidade até da pessoa, né? Ter uma boa alimentação. Uhum. A alimentação, assim, é uma das nossas fontes de nutrientes, de energia, de nutrientes para tudo que a gente faz. Então, para cada tipo de atividade que você tem, mesmo que você não tenha uma atividade física, se você tem uma atividade que não é recomendável, mas exclusivamente intelectual, você tem que tomar cuidado com a alimentação. Se você tem uma alimentação muito pesada, naquele momento, a energia do seu corpo, em vez de estar fluindo em direção ao cérebro, que para a mente funcionar melhor, vai estar fluindo em direção ao processo digestivo. E esse processo pode ser muito longo se sua alimentação não for adequada. Se você mistura demais, vai demorar muito mais tempo para ser digerido. Então, a alimentação é importante para tudo. Cada atividade que você tem, você vai ter um determinado tipo de alimentação. Então, se você é um estivador no cais, você precisa de uma alimentação mais pesada. Se você é corredor de velocidade, se você é corredor de distância, cada um tem a sua alimentação. Então, no yoga também tem bastante essa importância, porque a gente até propõe uma alimentação vegetariana, que é mais ideal para aquilo que a gente vai promover na prática. As técnicas, o praticante iniciante, às vezes ele fica só no básico, porque ele não quer promover tantas mudanças, ele não muda a alimentação. Mas se você quiser avançar nas técnicas, principalmente nas técnicas que trabalham muito com o seu corpo energético, você tem que adquirir uma alimentação, um padrão de alimentação que seja adequado com a sua natureza. E tem muitas discussões por aí, mas por mais que se discuta, se a gente observar bem, o indivíduo, o ser humano é um indivíduo herbívoro. Né? A estrutura fisiológica dele combina totalmente com a de um animal herbívoro, se a gente fizer uma comparação, do que se você comparar de um carnívoro. Então você vê, o sistema digestivo de um carnívoro é de um jeito, a salivação dele é de um jeito, o suor dele é de um jeito, a dentição dele é de um jeito. Toda a máquina do animal carnívoro é própria para se alimentar de carne. Ele é equipado com ferramentas para abater a sua alimentação. E o animal herbívoro já não tem. É igual ao ser humano. O formato dos dentes é próprio para esse tipo de alimentação. Alan, Liege, chegamos ao nosso terceiro momento musical. Vamos ouvir nosso querido Luiz Melodia, que foi embora recentemente, Magrelinha. Mente em Forma 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente em Forma 105, hoje entrevistando Alan Hector, que é idealizador do projeto Revolucione-se. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105. Alan, você ministra aulas abertas na Exalc, uma iniciativa de ocupar esses espaços abertos da cidade. Como é essa experiência? Conte um pouco essa tua iniciativa e que tem aglutinado pessoas das mais diversas áreas, enfim, tem promovido encontros e revolucionado também a geografia da cidade. É bastante legal, porque a gente encontra muitas pessoas que tinham uma ideia completamente diferente do yoga, né? Antigamente o pessoal achava que yoga era para relaxar, acalmar, uma prática zen, fácil, e de repente chega ali
e ver que é bem diferente, é uma prática bastante forte, dinâmica, exige muita atenção do corpo. A proposta é realmente testar mesmo os seus limites e testar, fazer você usar todas as ferramentas que você tem. Usar a mente, usar as emoções, usar a respiração, usar os músculos e tudo ao mesmo tempo ali a gente te pôr no olho do furacão. Ali se colocar numa situação onde é incômoda, mas você começa a usar todos esses mecanismos e falar assim, não, tá incômodo, mas dá para superar, dá para suportar, dá para superar. E aí você vê que na próxima aula já fica mais fácil, na próxima aula mais fácil, você consegue ir um pouquinho mais além. Que é o que para tudo que a gente faz, né? É entender essa habilidade de administrar as emoções, os pensamentos e aplicar isso também, às vezes, numa dificuldade no trabalho. Fala assim, eu não consigo fazer isso. Às vezes não é nem o físico, mas é mais o indivíduo já está cansado de estudar, de aprender e se bloqueia. E já tá cômodo na maneira de ele fazer as coisas, só que assim, o mundo está em movimento o tempo inteiro. Os processos estão mudando o tempo inteiro. Tem coisas que foram inventadas há 5, 10 anos atrás, algum produto, e vingou durante 3 anos, já não existe mais. Cadê o GPS? Não existe mais. O CD durou menos tempo que a fita cassete. E assim é com trabalho também. Eu lembro na época da campanha política uma senhora que era de economia falou, perdi meu emprego e coisa e tal, e agora o que eu faço? Perguntando para um dos candidatos, ele falou assim, vai lá, faz um curso ali numa instituição que ela tinha criado. E é isso, assim, a gente não adianta você fazer faculdade e aprender uma profissão e ficar o resto da vida achando, agora essa profissão vai me sustentar o resto da vida. Você tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Bom, mas voltando à questão da prática ali no domingo, é interessante que encontrar com pessoas diferentes de todas as áreas, que tinham uma ideia completamente diferente em relação ao yoga. E é um grupo bastante interessante, porque assim, tem a galera que vai sempre e às vezes chega um do nada e se deixa influenciar pela força da egrégora, né? da egrégora, pela força do grupo. Mesmo às vezes se ela talvez fosse numa academia ia fazer um pouco, quando é um grupo menor, é mais fácil o indivíduo fazer um corpo mole. Tem mais proximidade ali do instrutor, mas ali como está num grupo maior, fala assim, tem que ir junto. E por mais forte que seja a prática, normalmente eu não é porque é um grupo que vai só de domingo ou porque é um grupo que tem um aluno que está chegando ali pela primeira vez, eu não consigo dar uma aula muito fácil. Tem algumas coisas mais fáceis que o aluno faz sem dificuldade, mas a aula normalmente é forte. Alan, você tem algum livro, alguma frase que te acompanha aí na sua jornada? Tem uma frase que eu li recentemente, mas eu sempre na hora de citar eu erro um pouco o texto, mas é alguma coisa assim, o medo de continuar me empenhando pelo medo de ser medíocre, né, de ficar na média. Então acho que todo indivíduo ia buscar isso, é procurar se aprimorar constantemente, né, sair da zona do conforto, sair da média, tirar o foco de ser uma pessoa normal. Bonito isso. O que te inspira na vida e profissionalmente? É ver a gradual evolução do aluno, ver o aluno chegar e comprar a ideia e ver ele se dedicar, por mais que ele encontre dificuldades, e ele encontra bastante, mas ele continuar vindo e insistindo. Às vezes tem aula que o aluno não consegue fazer nada, por mais simples que seja a técnica, mas ele pega aquilo como um desafio e continua vindo, até que uma hora aquilo aflore. Essa experiência de poder acompanhar alguém na aquisição, seja dessa técnica, ou muitas vezes nessa transformação que o teu projeto Revolucione se propõe. Como é isso? É maravilhoso, assim, você vê que porque é um processo pelo qual eu passei. O que eu estou ensinando para eles não é nada de teoria, né? A gente até está com um curso de formação profissional na escola, e o que eu passo para eles é o seguinte: tudo que a gente está aprendendo aqui vocês vão ter que vivenciar,
A gente vê muitos profissionais numa faculdade, às vezes uma metodologia comum, às vezes a faculdade ela tem a intenção só de passar muita teoria. Eu já vi profissional, às vezes, uma vez um profissional de educação física, ele estava se formando ainda, estava no último ano. Quando ele falou que era de educação física, eu estranhei, porque a postura corporal dele não estava muito de acordo, o físico dele não estava muito de acordo, e ele foi lá fazer porque ele queria mais flexibilidade. Ele viu uma aula em andamento e ele se assustou na hora. Já assim, a conversa acabou por ali, ele saiu meio que correndo. Falou assim, mas como esse cara vai trabalhar amanhã com educação física se ele não tem experiência dele? Isso em todas as áreas, não é só no yoga, como na educação física e todas. A gente tem que vivenciar aquilo que a gente está aprendendo. E o processo dentro da escola é muito de vivência pessoal. Então, o aluno ele tem que evoluir. E eu acho que é isso que torna o nosso trabalho prazeroso, qualquer trabalho. Ver que aquilo que você está fazendo promove alguma mudança. Não é simplesmente para garantir o ganha-pão no final do mês, pagar as contas. Porque senão é aquilo que estava falando sobre qualidade de vida e vida de qualidade. Senão perde sentido aquilo que a gente faz e realmente qualquer trabalho que você for fazer é estressante, é cansativo, é aquela história, é tão desgostoso o que você faz que você se torna literalmente um escravo. Trabalhar 40 horas por semana para chegar no final de semana e encher a cara para anestesiar a desgraça que é essa vida, né? Desgraça no sentido de não ter graça mesmo. Se você ampliar sua consciência do seu potencial de realização, qualquer trabalho que você estiver fazendo, você pode promover mudança. Se aquele trabalho não é o que você gosta, você mantém ele quanto for necessário, mas já começa a correr atrás de fazer aquilo que você gosta também. Alan Liege, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Alan, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa, que você pudesse fazer suas considerações finais e deixar o seu telefone de contato para os nossos ouvintes. Queria convidar as pessoas para vir conhecer o projeto, tanto no domingo, é uma aula mais prática, né? A escola também, ele pode vir para conhecer, fazer alguma aula experimental, e conversar sobre as expectativas que ele tem. Porque não dá para a gente passar a vida empurrando com a barriga. Eu acho que a gente tem que buscar sempre um desafio para se aprimorar constantemente, por mais difícil que seja. E o telefone? O telefone é 98345-6408. 98345-6408. Tem também a página lá na internet, né? Por enquanto só a fanpage, o site está em construção. A fanpage é Swastika Cultural e Projeto Revolucione. São duas páginas que depois vão virar uma só. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, querido ouvinte que nos acompanhou no Mente em Forma 105 pela sua Educativa FM. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Liege Lise. Edição técnica, nosso querido Marquinhos Ferreira. Convidado, Alan Hector. Apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.